A batalha pela anulação da cassação do deputado federal Deltan Dallagnol continua. E dessa vez ganhou mais apoiadores nessa causa. Foi a vez do senador Alan Rick e também do senador Sérgio Moro. Eles estiveram na sessão do plenário e lá não economizaram as palavras. Eu peço que você confira comigo a fala do senador Alan Rick e do Sérgio Moro defendendo Deltan Dallagnol. E é claro que esse tipo de defesa, esse tipo de postura não diz respeito somente ao deputado Deltan Dallagnol, mas ao próprio Brasil, que precisa de homens e mulheres que estejam à frente, tomando a palavra e lutando por um país melhor. Confere comigo esse vídeo agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e também comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Senadora Alan Rick, eu agradeço a sua parte muito rapidamente, presidente. Eu já me pronunciei sobre isso. No final de semana estive num evento em Curitiba, Marcha para Jesus, na qual falei sobre esse evento, sobre essa cassação. E a gente respeita o TSE, a gente respeita as instituições, respeita as decisões judiciais, mas aqui claramente foi uma adesão incorreta, uma interpretação da lei que diz: quando se renuncia na pendência do processo administrativo disciplinar, se fica inelegível. E está lá na ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso, com razão. Mas a interpretação joga essa inelegibilidade para uma renúncia anterior à abertura do processo, numa perspectiva de que o processo seria aberto. Agora, tem muita gente que não gosta do deputado Deltan, fez inimigos pelo trabalho dele contra a corrupção. O grande problema é que o precedente judicial tem suas próprias pernas. E embora essa situação seja muito circunstanciada, vamos pensar, senador Alan Rick, que qualquer senador dessa casa poderá no futuro se ver à frente ao entendimento judicial que diga que se ele renunciou mesmo antes de ter ser submetido a um processo do Comitê de Ética, que se ele renunciou na perspectiva da abertura de um processo no Comitê de Ética, que ele fica inelegível. Porque a lógica é a mesma. Trocando uma regra que é objetiva, renúncia na pendência do processo torna inelegível, por uma regra subjetiva da renúncia anterior ao processo, numa perspectiva dele ser aberto, da mesma forma fica inelegível. E o pior, senador, que quem vai decidir isso não é somente o TSE, que tem um corpo aí qualificado de ministros. Não é sequer esse TSE, porque o precedente aberto tem pernas para o futuro. E vai poder ser aplicado para um TSE daqui a 5 anos. Vou citando o presidente Dallagnol. Vai poder ser aplicado, senador Henrique, lá pelo TRE do Acre. Daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, numa nova eleição de Vossa Excelência, para algum outro cargo lá no Acre, eles podem eventualmente entender que, em um determinado momento da sua carreira, você renunciou para evitar um processo que poderia surgir no Comitê de Ética, mas que não estava sequer aberto. Então, gera uma insegurança jurídica enorme para os parlamentares. Mais uma vez, respeitamos a lei, senhor presidente, respeitamos o TSE, respeitamos as instituições. Aliás, fiz um discurso de apoio ao deputado Deltan falando da necessidade de nós pacificarmos o país, de nós superarmos a polarização e olharmos para frente, não para trás, sem qualquer ataque a qualquer instituição e a qualquer magistrado, como deve ser, mas esse precedente abre portas perigosas para o futuro, porque mais do que a situação específica, a lógica nele contida expõe todos os parlamentares dessa casa a um risco de, eventualmente, nos defrontarmos com uma situação parecida no futuro. Muito obrigado. Agradeço o senador Sérgio Moro pelo aparte oportuno
que demonstra a preocupação de um magistrado, que hoje é senador, com esse perigosíssimo precedente aberto, senador Sérgio Moro. Concordo com Vossa Excelência. E até digo mais, a competência de cação parlamentar é da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Diante de todos esses abusos que nós estamos vivenciando, hoje os parlamentares, senhor presidente, têm menos direito do que um cidadão comum, porque são julgados politicamente, muitas vezes, com precedentes perigosos, como alertou Vossa Excelência. Vejam, qualquer cidadão brasileiro pode se manifestar pelas suas redes sociais, mas um parlamentar hoje, senador Sérgio Moro, não pode. Pode ter seu direito cerceado, suas redes cassadas, ou até mesmo ter um pedido de prisão pela sua opinião, e o artigo 53 da Constituição é rasgado. É verdade, o Supremo decidiu, no inquérito das fake news, que um parlamentar poderia ser preso em flagrante por manifestar a sua opinião no YouTube. A própria representatividade do povo está em risco. Há vários outros exemplos da invasão das atribuições do Congresso pelo Supremo, como o julgamento da regulação das redes sociais, um tema que está em discussão no Congresso, que ainda não teve a sua tramitação concluída, uma verdadeira ameaça ao Parlamento. Disse até um deles: caso vocês não regulamentem as redes, nós o faremos. O julgamento toca em um dos pontos mais controversos e sensíveis da proposta em discussão no Congresso, contra a qual já venho me manifestando veementemente. A responsabilização das plataformas de tecnologia pelo conteúdo das postagens. Com isso, provedores dos serviços digitais serão obrigados a ter um papel proativo no controle do que é postado ou compartilhado sem o crivo da justiça. Nem mesmo as relações trabalhistas estão a salvo dessa intervenção judicial, senador. O Supremo desengavetou um julgamento que se iniciou há 25 anos, que pode mudar completamente as regras para a demissão sem justa causa. O empregador privado poderá ser obrigado, assim como no serviço público, a justificar a demissão de um empregado. Essa mudança pode gerar uma espécie de casamento forçado entre o empregado e o contratante. Temas complexos como esses não podem ser decididos a portas fechadas pelos ministros do Supremo. Devem ser discutidos, como já o foram, pelo Congresso Nacional, com a participação de toda a sociedade. Sociedade que cada vez mais vem perdendo o seu direito de opinar. Muitos passaram a se calar contra esses abusos de autoridade, temendo, e com razão, represálias do Judiciário. Mas não podemos nos calar, senhoras e senhores. Temos o dever de denunciar excessos e ataques à democracia, seja de onde vierem, e de garantir que a população não seja amordaçada por meio da censura e até mesmo da cassação de seus representantes, por meio de decisões que empurram goela abaixo da sociedade verdadeiras reformas nas leis sem que ninguém concorde ou seja ouvido. Pedimos a Deus que nos proteja, senadora Damares, e que guarde o povo brasileiro diante deste tempo de dias difíceis que nós vivemos. Muito obrigado, senhor presidente.